Amém? Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Os convido a se colocar de pé. Vamos dirigir a Deus essa oração. Peço por gentileza, pastor Leôncio. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por estar, meu Deus, na tua presença, na tua casa, Senhor amado, nosso objetivo nessa noite, de aprender com o Senhor a tua palavra, Senhor, nesta noite, nos ensinar, Senhor Jesus. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Deus, o teu servo, meu Deus amado, que vai nos ensinar a tua palavra para a glória do teu santo e eterno nome, Jesus. Amém. Podemos assentar. A lição de número 7. O relacionamento entre nora e sogra. Mas assim também por certo, podemos tratar como relacionamento entre sogro e genro. Textual está escrito assim: disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, mas me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, que está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. A nossa verdade prática, a fé cristã, exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito entre a honra entre nora e sogra, bem como o genro e sogro. Então, logo no contexto da história, o fato é o que nós podemos aqui destacar: sempre aonde há honra, deve-se haver o respeito, e aonde se há o respeito, deve-se haver a honra. Leitura diária, segunda-feira, Levíticos, capítulo de número 26, do versículo de número 18 ao 20. A disciplina de Deus para com o seu povo. Terça, Romanos 8, 28. Os acontecimentos contribuem para o bem. Quarta, Romanos 8, 31. Deus está a favor do seu povo. Quinta, Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4. E Romanos 1, 17. Na família é preciso viver pela fé. Sexta, 2 Coríntios 8, 9. A pobreza nos legou riquezas gloriosas. Sábado, Mateus, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Ruth encontra-se na genealogia de Jesus. Vamos então mais uma vez colocar de pé. E abram vossas Bíblias, aquele que não tem a revistinha, no livro de Ruth, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 5, depois do 8 e o 12 ao 14. Amém? Eu vou estar lendo um, os irmãos lêem o segundo e assim sucessivamente. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe
ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome de Malom, Elimelec, e o nome de sua mulher, Noemi, e Deus se chamava Malom, e o filho, Malom e Quilom. Era Deus que Belém da, e era abençoado de guarda e de carne. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, Os quais chamaram essa mulher Moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra, e ficaram com ela 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. 8. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usava com os estabelecidos de comigo. 12. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esteja à noite, tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperava-os até que viesse a ser grande, e quando eles se casarem, não filhas minhas, que mais amarga é a minha do que só vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou-se a ela. Podemos assentar? Vamos estar louvando um hino da harpa para nós darmos início a esta aula em nome de Jesus. Número 83 da harpa cristã. Amém? 83. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais perto que o ouro, sonato é te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mais face a face do teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mais face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Se as mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mais face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos então, aqui já deixando bem claro para os irmãos que a nossa palavra-chave desta aula é honra. Mais uma vez repito, a palavra-chave desta aula representa honra. Nosso comentário e introdução. Nesta lição estudaremos
uma das mais belas histórias bíblicas, em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. Aleluia! E a história de um drama familiar que envolve o luto e a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Todos nós já conhecemos essa história, né? Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original. Temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e a sua sogra Noemi. Isso, como já foi dito, não serve somente para sogra e nora, mas sim para genro e sogro, né? Genro e sogra, sogro e nora também. Vamos lá então. Nós conhecemos essas sequências que se houve algumas crises, em nome de Jesus. Conhecemos muito bem essa história, houve-se algumas crises dentro até mesmo da Judéia, dentro de Belém, a cidade que tem por certo significado a terra do pão, cidade do pão. E nós iremos entrar e detalhar algumas partes dessa crise econômica. Eu posso dizer que hoje a aula vai ser um pouco comprida, porque ela tem 4 tópicos e fora ainda 3 subtópicos de cada tópico, em nome de Jesus. Então quero que os irmãos prestem muito bem atenção. Primeiro subtópico: a escassez que provocou fome na casa do pão, que é a crise econômica na terra da Judéia, que está em Ruth capítulo 1, versículo 1, que tem a sua explicação. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era um lugar que anteriormente sofreu sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa do pão, mas a cidade do pão estava sem o pão, que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez, e a fome, carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar um povo que pecou contra ele. Nós podemos depois ver em Levíticos 26, do 18 ao 20, mas nós já conhecemos também muito bem a este conceito pelo pecado do povo. Lembramos muito bem que quantas das vezes o povo de Israel foi levado cativo para terras longínquas, né? Fora da onde Deus tinha preparado uma terra para eles. Então, vemos até mesmo no contexto dentro de Ezequiel, vemos dentro de Isaías também, que por certo temos na explicação do profeta messiânico em Isaías, a explicação de um libertador que ele está dizendo sobre Jesus. Em Ezequiel, o profeta Ezequiel também, que foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com Ananias, com Misael, com Azarias
e também vemos Daniel. E entre outros, alguns historiadores bíblicos dizem que foi aproximadamente 5.000 jovens que foram levados cativos, fora ainda pessoas mais velhas, mães, pais e crianças ainda, por certo, foram levados para a Babilônia. E sabemos muito bem que foi por causa do pecado do povo. Se você analisar lá no livro de Jeremias, Deus usa Jeremias para repreender até mesmo os homens superiores do governo, dizendo que Deus levaria-os para cativos para uma outra nação, com um jugo de madeira. Mas por certo levantou um falso profeta no meio, dizendo: esse que está usando Jeremias é um falso Deus. Então estava dizendo que Jeremias era um mentiroso, no qual ele pegou o jugo de madeira, quebrou o jugo de madeira. Mas Deus usa Jeremias outra vez, por causa das vossas rebeldias. Deus hoje muda a sentença: do jugo de madeira que fostes quebrados, hoje receberão jugo de ferro, né? Serão levados cativos com jugo de ferro. Então será um grande ardor por causa do pecado. Ezequiel, no seu capítulo de número 6 até o 8, 9, ele dá também a sua explicação, que tiraram os utensílios da casa de Deus para adorar outros deuses, viraram as costas para o templo de Deus para adorar ao Deus Sol, também para poder adorar Tamuz, para poder adorar a outros deuses, Maloque, dentro da palavra de Deus. Então, o pecado de dentro do povo que estava morando dentro da cidade do pão, era através disso. Mudaram a sua forma de cultuar ao verdadeiro Deus e adoraram a outros deuses, que está aqui nesta devida explicação. Quem achou Levíticos 26, do 18 ao 20? Levíticos capítulo 26, do 18 ao 20. Capítulo 26, versículo 18 ao 20. Se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Glória a Deus. E como nós vemos aqui na Bíblia, às vezes a fome é o modo de Deus disciplinar o seu povo que pecou contra ele. Então, por muitas das vezes, nós podemos até trazer isso para dentro da igreja. Muitas das vezes, por causa do pecado de alguns, Deus vem com uma repreensão tremenda por cima da igreja, ou por cima de uma nação, por cima de um povo, por cima até mesmo de uma cidade. Vejamos lá em Nínive. Vejamos em Nínive. Depois o povo se arrependeu de seus pecados e Deus salvou 120.000 pessoas. Aleluia. Naquele tempo Israel havia se afastado. Havia se afastado do quê? Da comunhão com Deus, e chegado ao ponto de cultuar o quê? Ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo. Aí, ó, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Por causa de alguns, a disciplina foi para todos. É por causa de alguns. Às vezes por ter um entremeado no meio, um infiltrado no meio. Ó, eu lembro até mesmo, desde quando eu era pequeno, o pastor Francisco sempre ensinava. Quando o pastor quer saber se tem bode no meio das ovelhas, passava uma ovelha debaixo da perna assim, prendia e socava a vara no lombo da ovelha. Mas todos apanhavam até achar se tinha bode no meio. É assim que Deus faz também. Se berrar é bode. Então, Deus vai corrigir o seu povo por causa do pecado de alguns. Porque o governo, o mau governo,
O mau governo que havia naquele tempo em Israel. Você pode ver. E o povo também se corrompeu. Isso a gente vê até dentro no meio do deserto. O povo estava se corrompendo enquanto Moisés estava no monte, pedindo a Deus a direção para o povo. Né? Vamos lá. Segundo subtópico, a crise de uma família, que está em Ruth, do capítulo 1, versículo 1 ao 3. A família do livro de Ruth era constituída pelo patriarca, o Elimeleque. Esse era o patriarca da família. A matriarca, Noemi, e os seus filhos, Malom e Quilim, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca da solução para a subsistência da família em outro lugar. Isso eu posso dizer para vocês, quando a porca espana, a pessoa quer tomar uma decisão precipitada para sair da situação que está. E olha o nome, decisão precipitada. Porque muitas das vezes, quando tomamos decisão precipitada, eu quero que vocês prestem muito bem atenção nisso aqui. Quando muitas das vezes tomamos decisões precipitadas, sem primeiro consultar a Deus, cuidado que gera morte. Isso nós podemos ver. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Nós conhecemos muito bem essas terras planas de Moabe como Sodoma e Gomorra, que estavam ali próximos da região plana a região plana de Moabe, nas terras de Moabe, estava ali por próximo, aonde também vemos que Ló também foi para lá, né? Então, Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Está apertando aqui, Jesus, eu vou sair daqui. Jesus, está difícil aqui, eu vou sair. Não está dando certo nada. Ao chegar em Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou quem? Vocês estão lendo a revistinha? Encontrou quem? A morte. Então tome cuidado para você não tomar decisão precipitada, que às vezes pode acarretar a morte para você. Tome cuidado com a decisão precipitada. Encontrou a morte, o luto e a viuvez, que envolveram a vida dessa família. Quando Elimeleque faleceu, Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. Em Ruth, capítulo 1, versículo de número 3, a parte A. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Essa é a parte A. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou com seus 2 filhos. Aleluia. E o casamento dos 2 filhos com as 2 moabitas. Olha lá, o casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança. Vamos lá, agora imagine uma sogra. Estou viúva, Estou viúva, mas ainda me restaram 2 filhos. Ainda eles podem gerar alegria para minha casa. No quê? Dos netinhos. Essa foi a esperança que foi traga para dentro da sua casa. De volta ao coração de Noemi. Olha lá em Ruth, capítulo 1, versículo 3, a parte A. A parte B. E ficou ela com seus 2 filhos. Então ainda teria como seus 2 filhos, teria como continuar a linhagem familiar, levar o nome do marido. Depois, mas, de repente, os 2 filhos, o que aconteceu com eles? Faleceram. Você lembra muito bem de uma passagem próxima aí, no 2º registro dos reis, capítulo de número 4. Por que essa mulher ficou triste? Porque o marido faleceu, mas os filhos já estavam grandes. Então eles poderiam trabalhar e gerar o sustento para dentro da casa. Mas e agora? 3 viúvas. 3 viúvas. Quem geraria o sustento para dentro da casa?
É a palavra de Deus, não é eu que estou falando não, é a palavra de Deus. Mas de repente os 2 filhos faleceram, deixando as esposas viúvas, no versículo de número 5 do capítulo 1. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficaram assim, esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então, não haveria como prover-se o sustento de dentro da casa. Você vê que no capítulo 4 de 2º Registro dos Reis, a mulher ela diz: o meu marido, teu servo, morreu. Mas a questão é que veio o credor para poder cobrar as dívidas, sinal que os meus filhos, eles são jovens ainda, são muito pequenos e não podem trabalhar. E ele, o credor, quer levar os meus filhos como servos. Mas aqui, 3 viúvas sem filho, né? Sem sustento. Agora eram 3 viúvas no contexto da época. Teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Sustento. Pode ser financeiro, no ganha-pão. Esta história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento por causa da perda. A história nos mostra de uma família que pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas pessoas muito próximas, como a nora e a sogra. O que isso está querendo dizer? O genro e o sogro está querendo dizer, porque depois que os filhos de Noemi morreram, ela, órfã, Ruth, vai embora. Ela dispensou elas. Vão embora. Sinal que poderia afetar o relacionamento entre as pessoas. Quem são as pessoas que estavam próximas dela? As suas 2 noras. Então, pega, vai embora. Para mim não entristecer mais o coração de vocês e vocês não deixarem meu coração mais triste. Tanto que você depois vê que ela, na continuação dos versículos, ela diz: me chame de Mara. Por que Mara? Amarga. Né? Muitas das vezes as decisões que tomamos faz com que a nossa vida esteja amarga. Tomamos um copo de fel, né? Quando você vai matar um franguinho, cuidado com o fel aí, senão vai amargar a carne, não é? Mas as pessoas pegando todo aquele fel ali, colocam num copo, amargo. Tome cuidado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E olha essa pergunta aqui, como se comportar diante destas circunstâncias? Hoje, nos nossos dias, tem pessoas que se comportam tão bem que tiram a própria vida, né? Perdi o filho, perdi o marido, papapá, e cordinha passa no pescoço, a faquinha passa no pescoço, ou toma remédio para morrer de overdose, porque acha que não tem mais solução. Aleluias. Aqui no meu auxílio bibliológico está escrito assim: a história de Ruth desenrola-se durante o período dos juízes. Ela revela que durante a deplorável apostasia moral e espiritual daqueles dias, havia um remanescente fiel, está dizendo do seu marido, que continuava a amar e a obedecer a Deus. O livro salienta o fato de que Deus opera na vida daqueles que permanecem fiéis a Ele e a sua palavra. Embora Noemi fosse uma fiel seguidora do Senhor, experimentou grandes adversidades. Ela e a sua família sofreram os efeitos da fome e tiveram que abandonar a sua própria casa. Além disso, ela perdeu seu marido, os seus 2 filhos. Parecia que o Senhor a abandonara, até mesmo
se voltar contra ela. A história de Ruth, no entanto, revela que Deus continuava cuidando dela, inclusive agindo através de terceiros para socorrê-la em suas necessidades. Está dizendo sobre Ruth, ok? Como no caso de Noemi, a crente fiel e leal a Cristo pode experimentar grandes adversidades na sua vida. Tal fato não significa que Deus abandonou ou que está castigando. As Escrituras frisam repetidas vezes que Deus continua com todo o amor a fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem em tempos de aflição. Até por um costume, todo mal que sucede na vida da gente, na igreja, ele começa a repreender, demônio, está queimado. A gente nunca vê que às vezes nós falhamos e Deus está levando nós para passar por um processo, para nós consertar. Sempre a gente fala, é demônio. Está doente, é demônio. Se perdeu o serviço, é demônio. A gente esquece. Deus, nem um deles reclamava que era demônio, é Deus levar o povo para cativeiro, né? Deus fazia. Mas agora com essa classe que nós temos hoje, se fosse toda essa classe de crente que temos hoje, fosse levado para o deserto, fosse Moisés nosso guia, né? Se hoje o nosso guia, o nosso líder maior fosse Moisés, e Deus nos levasse para o deserto, o povo vai falar: quem está usando Moisés é Satanás. Exatamente. Então, agora imagine se fosse essa classe hoje de crente. É Satanás que está me perseguindo. Mas não. Uma coisa eu aprendi. Eu gosto muito de falar essa frase depois que eu aprendi, porque eu raciocinei ela. Que a vida do crente ela não é um morango, porque morango não cresce no deserto. Só cresce no deserto quem Deus escolheu. O povo de Deus passou no deserto 40 anos. Não foi? 40 anos no deserto. Cresceram, não cresceram? Deus preparou todos eles para crescer no deserto. Coloca o morango, joga a semente no deserto, vê se cresce. Então, Deus nos escolheu. Se Ele nos colocar no deserto, é porque vem coisa boa chegando. Olha. Aleluia. Vamos lá. Segundo tópico: separando as crises. Superando, obrigado. Superando as crises existenciais. Primeiro subtópico: Noemi decide voltar à sua terra. Ruth, capítulo 1, versículo 6 a 8. Viúva com suas duas noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra da Judéia depois de 10 anos. 10 anos longe da sua terra. Veja lá em Ruth, capítulo 1, versículo 4. Até mesmo na revistinha. Os quais voltaram para si, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Aleluia. Cadê? Ali era uma mulher envelhecida, e por isso resolveu liberar as suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às famílias de origem, que era de onde? Em Moabe. Orfa aceitou a liberação, da sua sogra e voltou para a sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi,
Noemi estava liberando. Ô filhas, vão embora, porque não tem como eu dar mais filhos a vocês. Já estou sem marido, velha, e vocês vão esperar virar a noite para mim me deitar com um homem e dar-lhe 2 filhos. Vocês vão esperar para poderem ter filhos também? Pode ir embora, volte para a terra de vocês, que enquanto vocês voltam para a terra de vocês, eu volto para a minha. Provavelmente Noemi pensou que Deus a tivesse castigado com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. As situações que por muitas das vezes passamos é que nós esquecemos de olhar para os planos divinos. Esquecemos de olhar para os planos que Deus tem determinado para nós. O segredo é nós persistirmos na fé. Não é? Está escrito lá em Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aleluia. Veja lá em Ruth, capítulo 1, do 15 ao 18. Pode. Então Noemi a aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouve, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Enquanto na visão de Noemi era dispensar, mas na visão de Ruth era uma decisão que nascia uma grande amizade entre elas. Enquanto nós vemos nos nossos dias o quanto que tem, de genro com sogra, nora com sogra, sogro contra o genro, essa guerra que tem, tanto que tem genro que fala que sogra é boa que nem mandioca, só debaixo da terra, enquanto tem crente, tem crente que fala assim: a minha sogra é tão boa que eu queria fazer uma estátua dela, pena que ela não abre a boca para engolir o concreto, Existem essas situações, Se fosse colocar sogra, enterrava de ponta cabeça, porque daí cavava e já chegava próximo do inferno, É essa situação que o povo fala, utilizam como brincadeira, Mas o certo dentro de um contexto familiar, antes de se nascer o neto, antes de se nascer a neta, se nasce uma grande amizade. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Glória. Antes de se nascer um neto, antes de se nascer uma neta, se nasce uma grande amizade. Tem que se agradecer constantemente. Se você está dizendo: minha sogra é ruim, é o diabo. A minha é uma santa mulher. Enquanto minha sogra é um diabo, mas agradeça a sua sogra, porque se não fosse por intermédio da sua sogra, você não teria tua esposa, não teria o teu esposo, Tem que agradecer. Vamos lá. Na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Então, sinal com que precisamos juntos, constantemente. Se um estiver sofrendo, ajude. A palavra de Deus nos diz assim: se um estiver fraco, se um cair, o outro levanta. Assim a sogra deve ser com a nora. Lembra até hoje, quando a minha falecida avó ela estava doente,
né? Minha mãe levou minha falecida avó para o médico. Daí o médico perguntou assim: a senhora tem dado veneno para sua sogra? Né? Então o médico brincou, mas que estava cuidando. Né? Tem que cuidar. É membro da família. Aprendemos com o apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Romanos 8:28. Aqui está na versão da NAA, veja na versão Almeida Fiel, Almeida Revista Corrigida. Essa Bíblia é totalmente diferente. Que não seja NA, veja a Bíblia normal aí, vocês têm aí a versão Romanos 8:28. Pode. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados por seus decretos. Aleluia. Vamos lá então. Segundo subtópico do segundo tópico. Ruth conhece o Deus da sua sogra. Ruth declarou de coração sincero a sua sogra Noemi: o meu povo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. Você vê até mesmo dentro da palavra de Deus que Paulo ele escreve que as mais velhas, as mulheres mais velhas, ensinem as mais novas. Quer ver? Deixa eu ver se eu marquei aqui. Que está em Tito, se eu não me engano. Tito capítulo 2, versículo 3 ao 5. Tito, capítulo de número 2, versículo 3 ao 5. Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E por causa disso, a igreja ela é responsável por encorajar e capacitar as mulheres para discipularem umas às outras. Se Paulo está dizendo isso, então é porque nós precisamos juntos aplicar dentro da igreja. Né? Isso nós precisamos ensinar, encorajar as irmãs, as mais velhas, as casadas, para encorajar as mais jovens que um dia irão se casar, para ensinar, para direcionar aquelas que casaram recentemente. Né? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Onde está aqui? A despeito do sofrimento e as necessidades vividas dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus da sua sogra era o Deus verdadeiro. Né? Descobriu que o Deus da sua sogra é o Deus verdadeiro, que supre o quê? As nossas necessidades. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades.
Glória a Deus. Né? O teu povo, Noemi, é meu povo. O teu povo, né? O teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Descobri que Ele é o verdadeiro através da sua vida. Aleluia. Sinal do quê? Que em nossas vidas, dentro de um contexto familiar, tem um genro afastado, tem uma nora afastada, você deve ser o exemplo dentro da sua casa. Né? Você deve ser o exemplo de dentro da sua casa. Porque aí sim, ela crerá, ele crerá, que o teu Deus é o Deus dele. O teu povo também é o povo dele. Aleluia. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, não por ser sua sogra, mas também pela fé do Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo do quê? De uma mulher temente a Deus. Tem irmãs tementes aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Tem irmãos tementes aqui também? Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Tementes a Deus. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. É uma bênção, hein? Hoje está um pé de guerra nos nossos dias. Por intermédio dessa união, Deus faz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Traga a união dentro da sua casa. Aí você verá Deus fazendo grandes obras, grandes coisas dentro da sua família. Aleluia. Em nome de Jesus. Isso aqui também é um ensinamento futuro. Ensinamento escatológico daquilo que vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Deus tremendo e poderoso. Terceiro subtópico do segundo tópico. Unidas contra crise. Toda a família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante da situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída. Para a vida material e emocional, até mesmo espiritual, até certo ponto, isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a minha visão, né? Essa questão desse versículo aqui, se a minha visão está ficando embaçada, mas Deus é por nós. Está difícil, está doendo, mas Deus é por nós. Deus, Ele está conosco. Romanos 8:31. Deus é pelo seu povo. Deus é por nós. Por mim, por você, dentro da minha casa, da sua casa. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre os membros. A última coisa, isso não deve nem passar na mente. Entre os seus membros, um membro familiar. A última coisa, isso não deve nem ser pensado. Quem quer pensar que vai acontecer alguma guerra aí no Brasil? Ninguém quer, né? Ninguém quer pensar nisso. Até mesmo no contexto familiar, ninguém quer pensar nisso. Criar guerra dentro da família. E hoje você vê que, por causa da briga entre nora e sogra, o filho fica distante. Né? A filha fica distante. Por causa do sogro. Não, papai. É isso que acontece. Mas a última coisa que deve ser imaginada, a última coisa a se pensar, é causar guerra. Não se deve pensar no meio da família. Não se deve causar guerra no meio da família. Já imaginou como ficaria
muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth. Olha, se elas não tivessem unidas, meu Deus, né? Só prejuízo. Você fica analisando duas viúvas e causar briga uma com a outra. Quem vai sofrer mais? Né? Então, tome muito cuidado. Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises da sua casa e da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade. Na revistinha de vocês tem o significado da palavra tenacidade? Lá no finalzinho, perto das perguntas bíblicas, as perguntas da revistinha, veja aí. Tenacidade significa resistente. Você vê que uma fita, né, ela é tenaz, ela é bem resistente. Quando você cola alguma coisa ali, um adesivo, ela vai deixar a marca dela ali, vai ser difícil de tirar. Ela é tenaz, ela é resistente. Então, dentro de um relacionamento deve se manter uma resistência. Precisamos ter a tenacidade dentro de uma família, dentro de um contexto familiar, para superar todas as dificuldades da família. Precisamos ser resistentes nas tribulações. Sua família, sua perspectiva de fé, animou a sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus a favor de sua família. Então, o que nós precisamos fazer? Ser resistentes, persistentes, né? E não deixar nada nos abalar. Terceiro tópico: fé e trabalho numa perspectiva. Primeiro subtópico do terceiro tópico: a chegada à terra do pão. Ruth capítulo 1, versículo 19. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mas especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Versículo 19. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Sinal que o quê? Nós não sabemos muito bem a tradição que se havia naquele tempo, naquele contexto, no meio da Judéia, no meio de Belém, entre os povos de Jerusalém. Você sabe muito bem que quando morria um, a pessoa que se tornava viúva, a sua veste era do quê? Uma veste de uma pessoa que estava no estado de viuvez. Então, todo o povo se alvoroçou naquela cidade. Por quê? As vestes de Noemi eram as vestes de uma mulher que estava em sua viuvez. Na nossa época também, nossa juventude, que quando morresse a mulher, o homem ficava tempo vestindo, ou vestia a camisa preta direto, ou então ele colocava uma tarja preta aqui no cima. Direto, todas as camisas que ele ia vestir, com a tarja preta em cima do bolso. E a mulher, quando morria o marido, ela estava viúva, ela usava anos e anos só roupa preta. Isso aqui eu vivi. Estava um ano. É um ano, né, filho? Um ano. Usando só roupa preta. Então todo mundo sabia que era viúva. Não tem mais essa tradição assim, era direto. E tem outra ainda, às vezes você via a mulher com duas alianças, pegava a aliança, ela dava um jeito, pegava a aliança do marido, colocava no dedo a aliança do marido, por detrás da aliança, assim, e assim vice-versa, tanto o marido como a mulher. Então o homem, quando morria a mulher, ficava viúvo, colocava uma tarja preta em cima do bolso, assim, do lado esquerdo. Era um ano, né? E a mulher, quando o homem morria, ela ficava viúva, ela usava só, vestia roupa preta. Aquela mulher, daquela antigamente, não usava vestido, usava lenço preto também na cabeça, todos, aí você viúva.
Porque em qualquer lugar que for, tá de emprego. Hoje fica zarolho, né? Já tá. Fala, hoje já fica zarolho. Tá internando no hospital, já tá de olho em outro, né? Nem todos também. Nem todos. Mas está internando no hospital, está sendo levado para o hospital, doente, já está de olho em outro. Mas primeiro era assim. Era um caráter tão. É a tarde, né? Então muitos não esperam nem o corpo esfriar direito no caixão já, né? Tá de olho no defunto, mas a outra já está ali, ó. Tá do lado do caixão ali. Ou falaria o que morre, e fica vivo estava novo. Então, ela ainda era uma mulher amargurada com duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado em hebraico é amarga. Veja lá em Êxodo 15, 23. Pode. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Que Deus, sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado para Noemi. Mas e a fé de Ruth? Ao conhecer quem é o verdadeiro Deus de Noemi, ela começou a ser temente e fiel. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começa a ser transformada em alegria. Começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise da subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4, Romanos 1,17. Quem encontrar? Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Sua vontade não visa um bem, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio a fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Segundo subtópico do terceiro tópico: recuperando a autoestima. Ruth, capítulo 1, do 15 ao 18. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Está difícil, mas ainda é esperança, né? Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Leia lá, Ruth capítulo 1, 22. Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a Moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada da ceifa da cevada. Se em Moabe a situação era precária,
Em Belém havia a esperança de não faltar nada. Viu como que dentro de Belém, mesmo no tempo de Cristo que foi passado, mas ainda se há uma esperança de não faltar nada. Devemos permanecer na esperança, né? Permanecer na esperança, se eu não me engano, né? Permanecer na esperança, ser paciente, uma coisa assim, na tribulação. Alegrai-vos na esperança, ser paciente na tribulação. Não faltar nada. Então, se havia uma esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. O que ela fez? Foi para o campo. Foi no meio da colheita. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse o seu estado espiritual e a sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Na sua família tem gente assim? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora tem. Para aumentar a autoestima do outro, aí, não desista não, permaneça, persista, porque estamos aqui. Não desista. Bom dia, companhia, no SBT 4002-8922. Puxa, não foi dessa vez que você conseguiu, mas não desista, né? Não desista. Vamos lá, terceiro subtópico. Do terceiro tópico. A honra do trabalho no campo de Boaz. Ruth capítulo 2, do 8 ao 17. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth capítulo 2, versículo 1. Enquanto procura, eu continuo lendo aqui. Ruth foi para esse campo de cevada, a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. E o outro já procura lá em Deuteronômio 24, do 19 ao 21. Quem encontrou Ruth capítulo 2, 1? Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia à clã de Elimeleque e esposo falecido de Noemi, e seu nome era Boaz Valente. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19 ao 21. Ao 21. Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo, e esqueceres um feixe, não retornes para pegá-lo. Permita que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva, a fim de que desta maneira o Senhor teu Deus os abençoe, bem como a ti em todo o trabalho das tuas mãos. Durante a colheita das azeitonas, depois que sacudires as oliveiras, não volte a pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça somente uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos ramos da videira devem ser deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Glória a Deus. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo sustento pelo seu sustento e de sua sogra Noemi. Ruth, capítulo 2, versículo de número 7. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo nos feixes de trigo. E assim
ela está trabalhando desde bem cedo até agora, e só parou um pouco sob o abrigo para recompor as forças. Ela teve a iniciativa e a persistência. Ela teve iniciativa e persistência. Não teve medo de correr risco. E que é em Ruth 2:2. Ela estava determinada e disposta a alcançar o objetivo desejado. Mais diante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com a sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção, e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Veja o versículo 2. Versículo 2, capítulo 2. Tá vendo? Certo dia, Ruth, a Moabita, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo espigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou: vai, minha filha. Muitas das vezes nosso caminho Deus vai preparar Boaz para poder prover para nós, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Se vocês crerem, Aleluia. na medida da fé de vocês. Deus está provendo Boaz, né? Deus está colocando Boaz no nosso caminho para ser o provedor. Aleluia. Quarto e último tópico é Ruth encontra o remidor da família. Primeiro subtópico do quarto tópico. Ruth descobre o remidor de Noemi, que está no capítulo 4, do 1 ao 9. Ao se dispor a apanhar restos de espiga deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque, de seu marido, seu sogro, né? E por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de quem? De Cristo, o nosso Redentor, que, sendo rico, se fez pobre para nos fazer herdeiro das suas riquezas espirituais. Veja lá em 2 Coríntios 8:9. Como a palavra de Deus diz, ele deixou as suas vestes reais, deixou sua coroa. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros da sinceridade da vossa memória. Aleluia. A riqueza, né? Há riquezas de Cristo para a nossa família. Somente isso para aquele que crê, né? Boaz redime Ruth, a Moabita. Ruth, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciões do povo, na forma de um júri, uma reunião, uma assembleia, aos quais julgavam as causas do povo. O remidor, por direito, era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isso,
Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o dinheiro que restasse, e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Então foi comprado. Você tinha perdido? Hoje eu estou comprando. Aquilo que você tinha perdido está sendo devolvido. E nós podemos assim dizer que aquilo que um dia nós perdemos, Jesus ele trouxe para nos trazer de volta o direito de sermos salvos e entrarmos no céu de volta. Esse é o grande direito. Nós fomos comprados. Tem até aquele hino lá: comprado com o sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou. Veja lá em Mateus 1,5. Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed de Ruth, Obed gerou a Jessé. Então já deixa bem explícito que foi de quem? Boaz e Ruth. Veja aí entre esses outros contextos aí, vê se aparece o nome de mais mulheres por aí. Capítulo 1 de Mateus. Boaz é a avó de Davi. Ruth é a avó de Davi. Parece 4 mulheres. Capítulo 1 aparece 4 mulheres. Veja aí. Na genealogia. Bisavô, né? Bisavô, né? Boaz é pai, avô de, né? Pai de... Não. Ele é pai do mais de Jessé, né? Hã? Ele é pai do mais de Jessé. Quem é pai de Jessé? Davi é filho de Jessé. Jessé é filho de Obed. Obed? É, O Obed é filho de Boaz? Isso. Se não me engano, assim. é. No caso, ele é bisavô de... Da avó de Davi. Eu não lembrava o nome do pai de Jessé. São 14 gerações, né? Até chegar. Maria, Ruth, Aqui, capítulo 1, aparece 4 mulheres. Tamar, aparece Maria, aparece Ruth e aparece a mulher de Urias. Aparece 4 mulheres. Fala de Raabe, né? Raabe. A Raabe. Isso, Raabe. 4 mulheres. Tamar, Raabe, Ruth e Maria. É isso mesmo. Tá aqui. 4 mulheres. Sabe quem? Mãe de quem? Boaz? Isso. Né? Mãe de Boaz. Rabi é mãe de Boaz. Mãe de Boaz. Olha que coisa interessante. Ela não é da linhagem, eu trouxe ela para a linhagem. Duas que estavam fora, né? Tudo fora. 2 ou 3. Na linhagem dos moabitas aí, incestuosa, né? Rapaz, Ele é bom demais. Ele foi na genealogia de Jesus. E a gente fica criticando aquilo do outro, tá vendo? E se a gente analisar, se nós analisarmos aí, são 4, e as 4 podem se representar como os 4 evangelhos. Né? Em nome de Jesus. Após se casar com Boaz, ela deu à luz a um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé. E este, o pai de Davi, o grande rei de Israel. Ruth 4, 13 e 17. Então Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou-se sua esposa.
Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou, e Ruth engravidou e deu à luz um filho. 17. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho, e lhe deram um nome, chamando-o de Obed. Este foi o pai de Jessé, por sua vez se tornou pai de Davi. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi. Mateus, capítulo 1, do 3 ao 6. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Eita glória. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Eita glória. E Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. E Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, nos tempos do exílio da Babilônia. E depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliú. Eliú gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, de qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E esse Jacó não é Jacó dele. Não, é diferente, né? Não, aí não é 4 mulheres, é 5 mesmo. 5? É. Amém. Aqui, ó. No estudo dessa Bíblia aqui, ó. A inclusão de 5 mulheres da genealogia de Jesus. Tamar, Raabe, Ruth, Betseba, aquela que tinha sido mulher de Urias, e Maria. Entendeu? Mulher de José. É isso. 5 mulheres. Formando os elos da linhagem do Messias. Então aí foi formado. Terceiro e último subtópico do quarto tópico: noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sábia, muitas outras relações familiares... Sadia. Sadias? Sadia. Perdão. Se não for sadias. Mas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que as noras e sogras, bem como os genros e os sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5, 22 ao 24. Pode? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Do 22 ao 24. Tem 9, tá certinho. Eu contei certinho para não dar erro. É. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que a nora e sogra podem superar juntas a dor do luto e o período da escassez, em que toda a família está sujeita a passar enfermidades de um filho ou de um neto. Essa história aí me lembra aí quando o Michael Loiro estava namorando, né? Não foi? Estava namorando com uma moça que veio do Maranhão. Isso que me recordei aqui. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. Veja lá em 1 Coríntios 10, 31. E para nós já irmos para a nossa conclusão e finalizarmos essa aula. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Será que você pode glorificar ao Senhor? Em nome de Jesus. Vamos para então a conclusão. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé, um relacionamento entre uma nora e a sua sogra. Mesmo sendo estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar de sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Aleluia. Lembrei do episódio aqui agora. Quando o pastor começou a namorar a Michele, a diaconisa Michele, e o Márcio foi conversar comigo. Você conhece? O João Márcio foi conversar comigo. Você conhece o rapaz que está namorando a Michele? Como é que ele é? Eu conheço. Oxi. Rapaz, aquele lá é um gelo que muito show queria ter. Né? Mas o cara mora sozinho, não vê bagunça, não vê nada, estuda, trabalha, tem a casinha dele. Hoje é difícil encontrar um jovem sozinho, longe dos pais e da mãe, porque está estudar, tem uma casa e é mesmo, Os Marcos estão aqui. Deu vontade de retornar, vai trabalhar quantos anos? Trabalhava junto, né? Não era nem crente. Quando eu conhecia, depois que... Quem respondeu da glória? Glória. Opa! Graças a Deus. Mas na verdade eu não respondi. Todo mundo respondeu, agora tu poderia estar certo. Respondemos, está certo, não sabe. Mas que Senhor, uma Sandrinha, em nome de Jesus. Respondi 2 vezes. O que significa a palavra Belém? Mandréia, para começar essa. Mandréia, para começar. Qualquer coisa vocês colocam um
Missionária Maria. Eu já fiz assim. Ora, a palavra de Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão. Vereadora Maria. Casa de pão. Pastor Francisco. Casa de pão. Cooperador Jonatas, não. Diácono Leilson. Abre aspas, casa de pão fechado. Casa de pão. A sua de aluno mesmo? Sua de aluno? Não? Olha. Você não tem. Tem razão. Não, você está errado. Abre aspas e fecha aspas. Então, tá cheio. Não, ele quis falar raspas. Eu falei Raspas. mas a resposta certa, eu falei, a resposta certa para mim seria assim, ó. A palavra Belém significa casa de pão. Significa casa do pão. Então tá certo. House of and the pound. Então, Belém significa casa. Ó, só para ajudar. Falar inglês. House of Pan. Lembrei de quem agora? Pronto, tá certo. Significa casa do pão. Mas aquilo que gera sentido. Casa do pão, cidade do pão, tá certo. É porque aqui é citado aqui, ó. Aqui é citado que houve-se uma falta, ó. É a casa do pão, mas cidade do pão. É abre aspas e fecha aspas? É, tem também. Então tem que colocar significa, abre aspas, casa do pão, fecha aspas, ponto. Casa de pão. É, só esqueceu o ponto. Segunda pergunta, agora começando pelos varões aqui neste instante. Vamos lá. Como era constituída a família de Noemi enquanto estava na Judéia? Diácono Leilson. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos de Malom e de Quilim, enquanto estavam na Judéia. Eu não respondi. Operadora? A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilim, enquanto estavam na Judéia. Missionária Maria. A família enquanto estavam na Judéia. Mandréia. Era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos de Malom e Quilom, enquanto estavam na Judéia. Vai querer responder, pastor? Não vai repetir o que eu falei, sabe o que você falou? Pastor, vai querer responder? Não, eu vou responder, vou copiar ele. Se vocês seguirem o diácono Leilson, errarem algumas palavras, viu? Porque, ó, ele está escrito assim: era constituída por Elimeleque, vírgula, Noemi, vírgula, os filhos de Malom, os filhos Malom e Quilim. O diácono Leilson falou os filhos de Malom e Quilim. Não, mas cadê esse era aqui na revista? Vocês têm aí? Aqui está escrito como era constituída. Então, Era constituída por Elimeleque. Depois de Ruth aqui, ó. Depois de Ruth. Não, mas o diácono Silvio, ele começou algumas palavrinhas antes. O diácono, olha, o Silvio deve estar falando de mim. O diácono Leilson, ele começou um pouquinho antes, mas daí que ele falou aqui, ó, os filhos de Malom, né, filhos de Malom. É os filhos. Malom. É os filhos. Ele falou os filhos. Não deu nem tempo, irmão. Era. Os filhos de Malom. Não. Era constituída. Era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilim.
E Malom, você não fica achando dele. Não, mas o Léo Não tem o dele. é Kilion ou Kilion. Vai depender das versões bíblicas. Porque na sua Bíblia vai estar escrito Kilion. Quilion, na dele, na pentecostal também. E eu acho que é Quilion. Mas aqui não, mas na revistinha está aqui. E se Quilion. você vê na revistinha, no começo tá falando Quilion Quilion. também. Aí só que Mas- em algumas áreas aqui tá falando Quilim. Verdade. Mas você pode ver que também na sua Bíblia, quando fala Jeová, está escrito Yahvé, né? Então é a versão bíblica. É a tradução. Quilim só? Hã? Chama É até Kilim. Ah, é Quilim? Tá bom. Não é Quilim não, irmã. Pode ser que seja. Não é Quilim, porque senão vai dizer que é peso, mas é Na leitura da Quilim. revistinha está Malom. Meio ponto para cada um. Professor. Hoje em dia tem tanta coisa. É, na leitura da revistinha está Malom. É Quilion, acho que fala letra Quilion. Se for na tradução da minha aqui, é Quilion. Quilion. Entendeu? Então, mas na revistinha está também. É, na revistinha também está Na Kilion. leitura da revistinha está aqui, Quilion. Pode ver. Então, só que depois tá Depois na aula, está aqui. Aqui na minha Bíblia. Às vezes a gente pensa, às vezes é erro de grafia. Também é. Também. É, sim, eu dificuldade de escrever na hora. Tem muita Tem, esse coisa caso também. Tem. Também. Verdade. Em nenhum lugar você vai achar. Ok. É só na revistinha. Lembra na revistinha que o Eduardo ia falar que mandou eu? Tem. É, a revistinha de teologia até mandei e-mail lá pro pastor lá. Né? Tem epigrafia. Hã? Não, verdade. Tá certo. Só o D que você colocou. O D não tem. O D dele não nasceu, não. Só o Leilson só que falou que os filhos de Malom e Kilion. 3. A despeito de todos os sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, o que Ruth descobriu? Irmã Andréia, A Não. Moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supra as nossas necessidades. Coríntios 4:19. missionária Maria, A Moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, vírgula, que supre as nossas necessidades. Filipenses 4, 19, né? 4:19 pouco, né? cooperadora Maria, abre parênteses, fecha parênteses. Ponto. Nossa, A Moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supra as nossas necessidades. Filipenses 4:19. Eu não respondi. Diácono Leilson. Amor habita. Olha, amor é Maria. Meu amor é Maria. O Deus de sua sogra era verdadeiro, que supre as nossas necessidades. FP 4:19. FP. Está copiando nosso Deus. Ó, Ruth descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Abre parêntese, FP de Filipenses 4. Não, aqui está escrito diferente. 4.19, fecha parêntese, ponto final. Mas cadê Ruth aqui? Só tem a Moabita, né? Mas de qual Moabita que nós estamos falando? Então, mas não sei o nome dele. A órfã foi embora. Mas herdamos sim. Tá certo. Só está dizendo que a órfã foi embora. A única Moabita que sobrou aí foi Ruth. Ok? 4. Já que não é isso. Segunda lição. Em que tipo de mulher Ruth se tornou? Ruth se tornara uma mulher de fé disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra.
Pastor Francisco. Cooperadora Maria. Ruth se tornará uma mulher de fé, disposta a superar a crise de substância, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Missionária Maria. Ruth se tornará uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistências, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Andréia. Uma mulher de fé disposta a superar a crise subsistencial, que fala de Cristo, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Diácono Leilson faltou vírgula. Missionária Maria falou tornará. Ah, mas a língua não dá, eu sou. A língua meio enrolada. E a irmã Andréia errou falando subsistencial. Tá bom então. O negócio, professor. Ruth se tornara uma mulher. Se tornara, tá faltando. Não tem acento no ar. Uma mulher de fé. Vírgula, uma mulher de fé, vírgula, disposta. Aqui nem é vírgula. Aqui tem. Aqui tem. Uma mulher de fé, vírgula, disposta a superar a crise de subsistência, vírgula, confiando inteiramente no Deus de sua sogra, ponto final. Se você for ver as escrituras falar vírgula, ponto final, interrogação, exclamação. Ô, Joás, nós acertamos todos? Não, falta uma ainda. Falta a última, tá com pressa aí, irmã, calma. Mas é verdade, irmão. Ó, Jesus esperou 33 anos para ser crucificado. Espera mais um pouco, irmão. Espera mais um pouco aí para a resposta. Começando pela senhora agora. Por quê? Pela senhora agora. Oxi. O que podemos perceber a respeito de Boaz? Foi um montão esse. Até amanhã mesmo. Leia. Podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, nosso Redentor, que, sendo rico, se fez pobre para nos servir das suas riquezas espirituais. 2 Coríntios 8, Missionária Maria. Perceber que Boaz é um tipo de Cristo em nosso Redentor, que, sendo rico, se fez pobre para nós fazer herdeiro de sua riqueza espirituais. 2 Coríntios 8,9. Ponto 9. Olha, eu risco tudo que eu não enxergo aqui. Cooperadora Maria. Podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que, sendo rico, se fez pobre, para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Ó, a Sandrinha tá pedindo para poder falar mais alto, que ela não tá ouvindo a resposta, hein? Diácono Leilson. Podemos perceber que Boaz é o tipo de Cristo, nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiro das suas riquezas espirituais. 2 Coríntios, ou 2 CO, 8, versículo 9. Aí não tem ou. Vamos lá. Boaz é um tipo de Cristo, vírgula, o nosso Redentor, que, vírgula, sendo rico, se fez pobre para nos fazer ricos e herdeiros das suas riquezas espirituais, abre parêntese, 2 CO, Coríntios, Aí para fazer Capítulo- não é rico, depois herdeiro não. Tá valendo, né? Comecei por 9,5 para mim. Ah, mas tá bom, não vale não. Mas vamos falar, Podemos perceber. para nos fazer rico. Cadeira. Em nome de Jesus. Amém? Amém.
Amanhã, quem não for trabalhar, temos a tarde da bênção em nome de Jesus. Estamos aí. Quinta-feira, não esqueça também que temos culto, cura divina e libertação. Sábado, culto de missão, né? Sábado, culto de missão. Domingo, culto da família. Não se esqueça em nome de Jesus. Se coloque de pé. Culto de missão, pregador, obrigado. Sexta-feira é o quê? Missionária Maria, sexta-feira é o quê? Ensaio das irmãs? Ou se vai ter nome de Jesus. Amém, então. E nós obreiros, nós membros, a gente vai vir orar, né? Os obreiros também vêm e tocam o joelho e oram por E essa aula é de Fazer- cuidar da família inteira. fazer A o importância da paternidade na vida. Essa aula que vai ser... teto subir Esta- aqui e a mulher se levantar. A aula de número 8 será lecionada pelo cooperador Jonas. Amém? Em nome de Jesus. Mais bom do que eu. Mas agora vai lá, vai voltar a aula. Bom, eu sei. Diácono, dirige a Deus essa oração. Pastor Leandro, depois termina. Deus amado, nossa palavra de gratidão, Papai amado, Jesus. por esta Oh, aula. meu Deus, muito obrigado. Meu Pai, da tua presença, Senhor. nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus é sério. Jesus Cristo de Nazaré, Deus, meu Deus, a cada ouvinte, meu Pai, que pôde participar, meu Deus, conosco, meu Deus, desta aula, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, que a cada dia, Senhor Jesus, cada um, meu Pai amado, possa estar, meu Deus, nos ajudando, Senhor, constantemente. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, nos usa, meu Deus, constantemente diante da tua poderosa presença. Deus, assim eu te peço, te glorifico, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, assim nós te pedimos, glorificamos e exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Pastor? É isso? Siga com o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a luz, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Digam Amém. Está encerrado no nome de Jesus. E você que está nos assistindo, setembro, dia 29 e 30 de setembro, temos um grande evento aqui, Cruzada Evangelística. E dia 1º também de outubro, 3 dias de glória de Deus na cidade de Conchas, na rua Padres Salvatorianos 398, Conchas, São Paulo. Deus abençoe a cada um de vocês. Essa semana ainda tem mais aulas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabadão também, quem sabe estarei fazendo live no TikTok, na parte da noite, madrugada, junto com jovens pregadores. E se você quiser participar conosco do grupo Jovens Pregadores, tem aí na minha bio o grupo de triagem, o link do grupo.